Pausa. Você já parou no meio do caminho depois de uma chuva forte? O ar fica fresco. O sol começa a espiar por entre as nuvens. E lá está. Um arco magnífico de cores pintado no céu. Parece surgir do nada. Um mistério silencioso e belo. Muitos de nós simplesmente o admiramos, talvez tiramos uma foto e seguimos em frente. Mas você já se perguntou o que realmente está vendo? Por que aquelas cores específicas? Por que ele tem sempre aquela forma curva perfeita? Esta é uma pergunta que intrigou a humanidade por milhares de anos, inspirando mitos, lendas e buscas científicas. É um espetáculo tão comum, mas tão profundamente mal compreendido por muitos que testemunham sua beleza fugaz. Hoje, vamos embarcar em uma jornada juntos. Esta não é apenas mais uma explicação de um arco-íris. Vamos desvendar suas camadas, uma cor de cada vez, para revelar os segredos escondidos em um simples feixe de luz. Exploraremos a física elegante que dobra e reflete a luz solar dentro de uma única gota de chuva, multiplicando esse efeito por milhões para criar o grande espetáculo que vemos. Descobriremos as histórias que as culturas contaram sobre essa ponte no céu, potes de ouro, mensagens divinas. Esta jornada promete mudar a maneira como você vê essa maravilha natural para sempre. Você aprenderá não apenas o que é um arco-íris, but how it connects the sun, a chuva, e você, o observador. Nossa exploração será uma cascata de curiosidade. Cada resposta que encontrarmos nos levará a outra pergunta, mais intrigante. Começaremos com a ciência, mas não pararemos por aí. Olharemos para o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil, o violeta. Cada um tem sua própria história, seu próprio comprimento de onda e seu próprio lugar em nosso mundo e em nossa imaginação. Até mostraremos como você pode criar seu próprio arco-íris em casa, usando itens simples que você provavelmente já tem. Esta não é uma palestra. É um convite para ver o mundo com novos olhos, para encontrar o extraordinário no cotidiano. Então prepare-se para olhar para o céu de uma maneira que você nunca fez antes. Transformaremos uma visão simples e bela em uma história profunda e fascinante de ciência, cultura e puro encanto. Ao final de nosso tempo juntos, você entenderá que um arco-íris é mais do que apenas luz e água. É uma demonstração perfeita das regras ocultas do universo, um espetáculo colorido que nos conecta a todos. É uma promessa de descoberta, esperando logo após a chuva. Vamos começar esta aventura colorida e ver quais maravilhas podemos encontrar escondidas na luz ao nosso redor. Pausa. Tudo começa com uma ideia simples, mas profunda. A luz branca e brilhante que vem do nosso Sol não é, na verdade, branca. É um disfarce. Escondida dentro daquele único feixe de luz solar, há toda uma família de cores, todas viajando juntas. Pense nisso como um grupo de amigos andando por um caminho, todos de mãos dadas. Eles parecem uma única unidade, movendo-se em uníssono. É assim que a luz do Sol é. É uma mistura de luz vermelha, laranja, amarela, verde, azul, índigo, violeta, todas misturadas tão perfeitamente que nossos olhos a percebem como branca. Essa coleção de cores é conhecida como espectro visível, uma pequena parte de um espectro eletromagnético muito maior que inclui coisas que não podemos ver, como ondas de rádio e raios X. Para ver as cores individuais, precisamos de algo para separá-las. O grande cientista Isaac Newton foi um dos primeiros a demonstrar isso lindamente. Ele usou um pedaço simples de vidro triangular chamado prisma. Quando ele projetou um feixe estreito de luz solar através dele em um quarto escuro, algo mágico aconteceu. Em vez disso, uma bela faixa de cores apareceu na parede, disposta na ordem exata que vemos em um arco-íris. Ele havia revelado o segredo. O prisma havia classificado a luz, separando os amigos que estavam andando juntos e enviando cada um por um caminho ligeiramente diferente. Esse processo de separação é chamado de dispersão.
Isso acontece porque cada cor de luz viaja em uma velocidade ligeiramente diferente quando passa por um novo meio, como vidro ou água. Imagine nosso grupo de amigos agora tentando andar por um campo lamacento e denso em vez de um caminho claro. Alguns amigos são mais rápidos na lama do que outros. O amigo vermelho é o mais rápido, então não é tão desacelerado. O amigo violeta é o mais lento, então é mais retido. Essa diferença de velocidade faz com que cada cor se curve em um ângulo ligeiramente diferente ao entrar e sair do prisma. O resultado é que elas se espalham, abrindo-se no espectro familiar. Esse mesmo princípio está em ação em todos os lugares ao nosso redor, embora nem sempre o percebamos. As cores cintilantes na superfície de uma bolha de sabão ou de um CD são criadas por um efeito semelhante. A luz está sendo dividida, revelando seus componentes ocultos. O Sol fornece a luz branca, um pacote completo de todas as cores. Mas é a interação com a matéria, um prisma, uma bolha, ou, como veremos a seguir, uma simples gota de chuva, que atua como a chave. Ela desbloqueia o espectro e pinta o mundo com as cores que sempre estiveram lá, apenas esperando para serem vistas. Esse simples ato de separação é o primeiro passo crucial na criação de um arco-íris. Agora vamos pegar a ideia do prisma e diminuí-la. Imagine uma única, minúscula e esférica gota de chuva flutuando no ar após uma tempestade. Essa pequena esfera de água é um prisma natural. Ela tem o formato perfeito para fazer exatamente o que o prisma de vidro de Newton fez: dividir a luz solar em suas cores constituintes. Quando um raio de sol entra em uma gota de chuva, a mágica começa. A luz primeiro se curva ao passar do ar para a água mais densa. Essa curvatura inicial é chamada de refração. Assim como no prisma, é aqui que as cores começam a se separar. A luz vermelha se curva menos, e a luz violeta se curva mais, com todas as outras cores se espalhando entre elas. Mas a jornada da luz dentro da gota de chuva ainda não acabou. Depois de ser refratada e dividida, as cores separadas viajam para a parte de trás da gota de chuva. Aqui, outra coisa acontece. Em vez de passar direto e sair pelo outro lado, uma parte da luz salta da superfície interna traseira da gota. Isso é chamado de reflexão interna total. Pense nisso como um espelho perfeito na parte de trás da gota de chuva. A luz atinge essa superfície e é refletida de volta para a frente da gota, ainda separada em seus componentes coloridos. Essa reflexão é um passo crítico. Sem ela, a luz simplesmente continuaria seu caminho, e nenhum arco-íris seria visível para nós. Depois de refletir na parte de trás, a luz viaja mais uma vez para a superfície frontal da gota de chuva, pronta para sair. Ao sair da água e reentrar no ar menos denso, ela se curva novamente. Essa segunda refração espalha as cores ainda mais. As diferentes cores agora saem da gota de chuva em ângulos diferentes. Para que um arco-íris se forme, a luz deve sair em uma faixa muito específica de ângulos, entre 40 e 42 graus em relação à direção de onde veio a luz solar. A luz vermelha emerge em um ângulo ligeiramente maior, cerca de 42 graus, enquanto a luz violeta emerge em um ângulo ligeiramente menor, cerca de 40 graus. Assim, cada gota de chuva em uma chuva ensolarada está realizando essa incrível dança de luz em 3 etapas: refração, reflexão e outra refração. Cada gota absorve a luz solar branca e envia um espectro em miniatura de cores separadas. Quando você vê um arco-íris, você não está olhando para um único objeto. Você está vendo o efeito combinado desse processo acontecendo em milhões e milhões de gotas de chuva individuais ao mesmo tempo. Cada gota contribui com um pequeno ponto de cor, e juntas, elas formam o magnífico arco que vemos estendendo-se pelo céu. Pausa. Agora sabemos que milhões de gotas de chuva estão dividindo a luz solar em um espectro.
Mas isso levanta uma nova questão. Se cada gota envia todas as cores, por que vemos faixas distintas de vermelho, laranja, amarelo? Porque o céu não é apenas uma mistura de cores. A resposta está na geometria e na sua posição única como observador. Você só pode ver uma cor de uma única gota de chuva. A cor específica que você vê depende do ângulo entre o sol, a gota de chuva e seu olho. Para ver um arco-íris, o sol deve estar atrás de você. Suas costas devem estar voltadas para a fonte de luz. A chuva deve estar à sua frente. Agora, considere todas as gotas de chuva no céu. Apenas as gotas de chuva que estão no ângulo perfeito de seus olhos enviarão uma cor específica diretamente para você. Todas as gotas que estão localizadas em um ângulo de 42 graus da linha que conecta o sol à sua cabeça aparecerão vermelhas. Você está essencialmente vendo um círculo gigante de luz vermelha no céu, formado por inúmeras gotas de chuva. Da mesma forma, as gotas de chuva que estão ligeiramente mais baixas no céu, em um ângulo de cerca de 40 graus de sua perspectiva, enviarão luz violeta para seu olho. É por isso que um arco-íris tem sua icônica estrutura em camadas. Cada faixa colorida é feita de luz de um conjunto diferente de gotas de chuva, todas posicionadas no ângulo preciso necessário para direcionar aquela cor específica para você. Alguém a poucos metros de você está vendo um arco-íris completamente diferente, feito de um conjunto diferente de gotas de chuva. Nenhuma pessoa vê exatamente o mesmo arco-íris. Isso explica por que um arco-íris sempre tem vermelho na parte externa do arco e violeta na parte interna. A luz vermelha sai das gotas de chuva em um ângulo maior, 42 graus. Então, a vemos mais alta no céu. A luz violeta sai em um ângulo menor, 40 graus. Então, a vemos mais baixa no céu. Todo o fenômeno é um show de luzes pessoal, criado apenas para seus olhos pelas leis da física. O arco-íris não é um objeto físico em um local fixo. É uma ilusão de ótica, um padrão de luz que depende inteiramente de onde você está. Se você se move, o arco-íris se move com você. Pausa. Você já deve ter se perguntado por que o arco-íris é um arco. Por que não uma linha reta ou um quadrado? A razão é que o ângulo de 40 a 42 graus é o mesmo em todas as direções do seu ponto de vista. A coleção de todos os pontos que estão a um ângulo fixo do seu olho forma um círculo. Quando você olha para o céu, você está vendo parte desse círculo. O chão simplesmente atrapalha, cortando a metade inferior do círculo. Se você estivesse em um avião, às vezes poderia ver um arco-íris circular completo de 360 graus. É por isso que os arco-íris são mais comumente vistos no início da manhã ou no final da tarde, quando o sol está baixo no céu, permitindo que mais do arco colorido apareça acima do chão. Às vezes, se você tiver muita sorte, poderá avistar um segundo arco-íris mais fraco arqueando-se acima do principal. Este é um arco-íris duplo. Este arco secundário é causado pela luz solar que reflete não uma, mas duas vezes, dentro das gotas de chuva. Essa reflexão extra faz com que a luz saia da gota em um ângulo diferente e mais alto, em torno de 50 a 53 graus. A dupla reflexão também tem outro efeito fascinante. Inverte a ordem das cores. Se você olhar atentamente para um arco-íris duplo, verá que o arco secundário tem vermelho por dentro e violeta por fora, o oposto do arco primário. A área do céu entre os dois arcos frequentemente parece visivelmente mais escura do que o céu circundante. Essa faixa escura é conhecida como faixa de Alexandre, em homenagem ao antigo filósofo que a descreveu pela primeira vez. É mais escura porque as gotas de chuva nesta região não estão espalhando luz em direção ao seu olho nos ângulos corretos para o arco primário ou secundário. Elas estão espalhando-a para outro lugar, criando uma lacuna no espetáculo de luz. Pausa. No topo do arco-íris encontramos a cor vermelha. É a primeira cor que nossos olhos veem, formando o arco mais largo e proeminente.
A luz vermelha tem o maior comprimento de onda de todas as cores visíveis. Isso significa que suas ondas são esticadas, longas e lentas. Por causa disso, é a menos curvada pelas gotas de chuva. A luz vermelha sai das gotículas de água no ângulo mais alto, cerca de 42 graus. Por isso sempre aparece na borda externa da curva do arco-íris. É a cor que viaja mais longe pela atmosfera. E é por isso que os pores do Sol e os nasceres do Sol costumam pintar o céu em tons brilhantes de vermelho. É uma cor poderosa, que chama a atenção. Um sinal de pare, luzes piscantes de um veículo de emergência, vermelho brilhante de um morango maduro, maçã suculenta. É uma cor que diz: olhe para mim. Culturalmente, o vermelho é um dos símbolos mais potentes. Representa amor e paixão, como uma rosa vermelha no Dia dos Namorados. Perigo, raiva, poder. Por séculos tem sido a cor de reis, guerreiros e celebração. Em um arco-íris, o vermelho é a grande abertura, o anúncio ousado de que o espetáculo está prestes a começar, definindo um tom quente e energético para as cores que se seguem. Logo abaixo do vermelho vibrante, vemos o brilho quente e amigável do laranja. Esta cor é uma mistura perfeita do vermelho acima dela e do amarelo abaixo dela. Seu comprimento de onda é mais curto que o do vermelho, mas mais longo que o do amarelo. Isso significa que ela se curva um pouco mais que a luz vermelha ao passar pelas gotas de chuva, posicionando-a como a segunda faixa no arco. Folhas de outono, fogueiras crepitantes, pôr do sol. É quente, alegre e convidativo. Frequentemente representa entusiasmo, criatividade e calor. Em algumas culturas, está associado à espiritualidade e iluminação, como as vestes dos monges budistas. No arco-íris, o laranja age como uma bela ponte, suavizando o poder do vermelho e nos preparando para a disposição ensolarada do amarelo, continuando a cadeia de curiosidade uma cor de cada vez. Pausa. Seguindo o calor do laranja, chegamos ao amarelo, a cor mais brilhante e alegre do espectro. O amarelo é a cor mais luminosa do arco-íris, o que significa que é a que nossos olhos são mais sensíveis. É a cor do próprio Sol, a fonte de toda a luz do arco-íris, tornando sua aparição aqui particularmente especial e significativa. Ao nosso redor, o amarelo é a cor da felicidade, do otimismo e da energia. Girassóis que se viram para o sol, banana madura, abelha zumbindo em uma flor. É usado para ônibus escolares e sinais de alerta, alegria, intelecto, iluminação. Bem no meio das 7 cores, encontramos o verde. É o ponto central do arco-íris. Vermelho, laranja, amarelo, pausa, azul, índigo, violeta. O verde é, esmagadoramente, a cor da vida e da natureza. Folhas das árvores, grama dos campos, colinas ondulantes do campo, crescimento, renovação, fertilidade. Por sua conexão com a natureza, o verde frequentemente tem um efeito calmante e refrescante sobre nós. No arco-íris, o verde é o ponto de ancoragem, uma faixa tranquila que conecta a energia ardente da metade superior com o mistério calmo da metade inferior. Depois do verde vibrante, o arco-íris transita para os tons calmos e relaxantes do céu e do mar. A quinta faixa é azul, uma cor universalmente amada. Curiosamente, o céu é azul por outra razão. Céu, dispersão nas moléculas do ar. Arco-íris, luz desviada nas gotículas de água. O azul é uma cor de paz, serenidade, estabilidade. Também está associado à confiança, lealdade, sabedoria, razão pela qual é frequentemente usado em logotipos e uniformes corporativos. Seguindo o azul, índigo, a sexta e mais debatida cor. Nome e inclusão: Sir Isaac Newton. Correspondência com 7 notas musicais. Então ele adicionou o anil para completar 7. Índigo. Mistério, intuição e profunda concentração. Cor do céu pouco antes do amanhecer. Silêncio e contemplação. Pense no corante para jeans, feito da planta índigo.
É a joia escondida do arco-íris, que nos pede para olhar mais de perto. Pausa. No final do arco-íris primário, encontramos o violeta. Essa é a última cor visível no espectro, e tem o menor comprimento de onda de todas. Isso significa que a luz violeta é a mais desviada pelas gotas de chuva, fazendo com que apareça na borda mais interna do arco, em um ângulo de cerca de 40 graus. Além do violeta, está a luz ultravioleta, um tipo de radiação invisível ao olho humano, mas que pode ser vista por alguns insetos, como as abelhas. O violeta é, portanto, o limite, a fronteira do nosso mundo visível. O violeta é uma cor muito associada à realeza, nobreza, luxo. Historicamente, o corante roxo era incrivelmente caro e difícil de produzir. O famoso corante púrpura tíria era extraído de um caracol marinho específico, e eram necessários milhares deles para criar corante suficiente para uma única túnica. Vemos isso em pedras preciosas como a ametista, orquídeas, lavanda. É uma mistura da estabilidade calmante do azul e da energia ardente do vermelho, criando um equilíbrio complexo e fascinante. E assim, a jornada pelas cores do arco-íris chega ao fim. Do vermelho forte e declarativo do lado de fora ao violeta suave e misterioso do lado de dentro, cada cor conta uma parte da história. Juntas, elas formam um espectro perfeito e contínuo, uma transição suave de uma tonalidade para a próxima. As 7 cores não são verdadeiramente separadas. Elas são apenas rótulos que usamos para descrever uma bela e ininterrupta faixa de luz. Elas são um lembrete de que a natureza está cheia de beleza escondida, apenas esperando um pouco de sol e chuva para ser revelada. Pausa. O arco-íris clássico que temos explorado não é o único arco colorido que agracia o nosso mundo. Você já viu um arco-íris que parece estar sem suas cores? Este é provavelmente um arco de nevoeiro, às vezes chamado de arco-íris branco ou arco de névoa. Esses arcos etéreos aparecem na névoa ou nevoeiro, onde as gotículas de água são incrivelmente pequenas, muitas vezes com menos de 0,05 milímetros de diâmetro. Como as gotículas de água no nevoeiro são tão pequenas, a luz que passa por elas é afetada por um fenômeno chamado difração, que borra as cores. As cores se sobrepõem tanto que se misturam, recombinando-se em uma luz pálida e esbranquiçada. Uma visão ainda mais rara e mágica é o arco-íris lunar, ou arco da lua. Como o nome sugere, este é um arco-íris criado não pela luz do sol, mas pela luz da lua. Para que um arco da lua se forme, as condições devem ser absolutamente perfeitas. A lua deve estar cheia ou quase cheia. Ela precisa estar baixa no céu. O céu deve estar escuro e deve haver chuva ou uma névoa densa caindo na direção oposta à lua. Para nossos olhos, eles geralmente aparecem como um arco branco fantasmagórico, porque a luz é muito fraca para estimular as células cônicas sensíveis à cor em nossas retinas. No entanto, a fotografia de longa exposição pode revelar as cores ocultas do arco da lua. Pausa. Desde que o ser humano olhou para os céus, o surgimento repentino e silencioso de um arco-íris inspirou admiração, espanto e muitas histórias. Muitos mitos antigos viam o arco-íris como uma ponte ou um caminho entre o reino terreno e o mundo dos deuses. Na mitologia nórdica, essa ponte era chamada Bifrost. Na mitologia grega, o arco-íris era personificado pela deusa Íris. Ela era uma mensageira dos deuses e viajava ao longo do arco do arco-íris para entregar mensagens. No livro do Gênesis, após o grande dilúvio, Deus coloca um arco-íris no céu como uma aliança, uma promessa a Noé e a todas as criaturas vivas de que o mundo nunca mais seria destruído por um dilúvio. No folclore irlandês, surgiu um tipo diferente de história. A lenda do Leprechaun, que esconde seu pote de ouro no fim do arco-íris. Claro, como sabemos agora, um arco-íris não tem fim. É um efeito óptico que se move conforme você se move.
então você nunca consegue alcançá-lo. Este mito inteligente captura perfeitamente a natureza elusiva e inatingível do arco-íris. Pausa. Você não precisa esperar por uma tempestade. Este primeiro experimento vai te mostrar como a luz se curva quando ela se move do ar para a água. O lápis parece estar quebrado ou dobrado onde entra na água. Isso não é um truque. É refração em ação. Seu cérebro assume que a luz viaja em linha reta, então interpreta os raios curvados como vindos de outro lugar. Agora, vamos criar um arco-íris completo. Você precisará de um dia ensolarado e de uma mangueira de jardim com bico borrifador. Vire as costas para o sol e comece a borrifar água no ar à sua frente. Logo, um leve arco de cores deverá aparecer. Este é o seu arco-íris. Nosso último experimento usa um CD. A superfície de um CD tem bilhões de minúsculos sulcos em espiral. Eles dividem a luz branca em cores como um prisma. Você verá bandas cintilantes e vibrantes na superfície. Essas são as cores do espectro, as mesmas de um arco-íris. Nossa jornada juntos, muito parecida com o próprio arco da luz, agora chega ao fim. Vimos que a luz branca do nosso Sol é um belo disfarce. Aprendemos que cada gota de chuva se torna uma mini fábrica de beleza. Um espetáculo pessoal para cada observador. Exploramos as 7 cores clássicas: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Mas também vimos que estas são mais do que faixas de luz. Elas estão entrelaçadas no tecido de nossas culturas, nossas emoções e nossa imaginação. A descoberta mais importante: essa magia não é distante. Esses experimentos mostram que os princípios do universo são tangíveis e acessíveis. E assim, vemos como uma pergunta pode levar a uma cascata de descobertas. Essa é a própria essência da curiosidade. Da próxima vez que uma chuva passar e o sol romper as nuvens, convido você a parar por um momento. Olhe para o céu. Veja o vermelho que foi menos desviado, o violeta que foi mais desviado. Lembre-se dos milhões de minúsculas gotas de chuva, cada uma contribuindo com sua própria pequena faísca de cor só para você. Aprecie que o arco-íris que você está vendo é único para seus olhos. Um show de luzes pessoal criado pelo alinhamento perfeito do sol, da água e de você. Permita que a curiosidade despertada pelo arco-íris se espalhe para outras partes da sua vida. Faça perguntas sobre o mundo ao seu redor. O universo está cheio de tais maravilhas, escondidas à vista, apenas esperando por uma mente curiosa para desvendar seus segredos. Obrigado por me acompanhar nesta aventura colorida. Se você gostou desta jornada ao coração do arco-íris e deseja explorar mais maravilhas do nosso mundo e além, mostre seu apoio. Aqui no RIC do Futuro, prosperamos com a curiosidade, e cada pedacinho de incentivo nos ajuda a trazer mais histórias como esta para você. Por favor, reserve um momento para deixar um curtir neste vídeo e se inscrever no canal para não perder nossa próxima exploração. Lembre-se sempre de continuar olhando para cima, pois o mundo está cheio de cores, e há sempre outra descoberta esperando logo além do horizonte.